Alô, malditos chacais de Zamora. Como estão? Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui em mais um vídeo e de opinião. Acho que a gente está fazendo muitos vídeos de opinião por um motivo bem específico, né? As editoras estão nos enviando quadrinhos relacionados ao nosso bárbaro preferido, e aí não tem como ser diferente, né? Então eu não posso deixar de falar da Espada Selvagem de Conan número 2, a nova publicação da Heroic Signature, né, que detém os direitos, e a Titan, que é a editora que publica esse material, sendo que no Brasil é pela Panini. Então, como me mandaram esta edição, essa magazine, famosa magazine Espada Selvagem, hoje eu vou falar então desta história, mais especificamente a história do Conan. Aqui tem uma história do Conan e do Solomon Kane. Vou falar da história do Conan, tá bem? Em algum outro momento, quero falar também um pouquinho dessa edição aqui do meu amigo Rodney Bukemi, que ele fez junto com o Carlo Tessando, Reflexos no Poço Negro, que é do Bran McMorne, né? Um dos personagens famosos do Howard. Não é hoje, né? Vamos deixar para outro dia. Mas antes de qualquer coisa, aquele acordo que a gente faz aqui no fórum, né? Antes da nossa vinheta, o acordo. Dá o like se tu gostar do vídeo, claro. Comenta, é sempre importante comentar, porque aí o algoritmo do YouTube dá aquela força para nós, né? Mostra o vídeo para mais gente. Te inscreve no canal se ainda não está inscrito e gostou e quer ver outros vídeos. E ativa o sininho para avisar vocês quando tiver mais publicações aqui. E também não esquece, né? O Fórum Conan o Bárbaro é um canal no YouTube, mas também é uma comunidade, que tem uma página, que tem grupos no Facebook, que tem uma página do Instagram, não só no Facebook, que tem também TikTok, que tem também blog, site, né? O nosso site, onde tem coisas nossas publicadas lá. Tem uma parceria com Explorando Segredos e Mistérios, outro canal, outra comunidade. Tem o WhatsApp e nós temos um Apoia-se. O Apoia-se é uma vaquinha virtual. Apoia-se, tu procura e acha fácil no Google e lá procura o Fórum Conan. E se tu quiser nos ajudar com 5, 10, 20, 30 reais todo mês ou uma vez só, entra no nosso WhatsApp, o WhatsApp do Fórum, onde tem as nossas novidades, e 10 reais também pode ganhar, né, alguma coisa nos nossos sorteios. Tem uma coisa que eu vou começar a fazer, ó, para apoiadores, ó, o que chegou aqui, camisa nossa, né, do Crônicas Ivoriano, nossa revista, que é essa aqui, no caso, uma vermelha com a capa número 1. Depois eu mostro para vocês. Nós vamos começar a sortear, né? Vamos falar um pouco dessas camisetas. Chegou várias aqui para mim. Eu estou usando uma aqui, ó, com a arte do Rodney Bukemi. E então o apoiador tem essa chance, né, de, ao apoiar, ganhar num sorteio uma revista em quadrinho. Daqui a pouco, né, um sorteio aqui dessa revista, da própria Espada Selvagem, que eu vou falar hoje, de uma camiseta aqui. Tem várias, ó, várias camisetas, ó. Então vai lá e apoia. Todo mês tem sorteio para apoiadores. Muramasa, coloca aí o apoia-se aqui embaixo. E depois, logicamente, a vinheta do fórum. É isso. Opinião do fórum. Espada Selvagem número 2. Bom, então eu estou aqui com a Espada Selvagem de Conan, número 2. Panini lançou aqui. Essa capa aqui com uma paleta de cores bem bonita, né? O Conan enfrentando uma criatura aqui. Essa capa é do David Dorman. Eu gostei da capa, né? A revista traz duas narrativas, uma do Conan, A Partida do Jardim, com o roteiro de Jim Zub e a ilustração do Richard Peace, e O Mestre da Caçada, capítulo 2, a continuação da história do Solomon Kane, do Pat Zircher. Acho que é assim que se fala, né? Depois tem pin-ups lá no final. E, bom, a história do Conan, eu vou falar mais dela, né? Mas assim, a história do Kane, que tá aqui no fundo,
pessoal tem falado muito bem, e eu concordo, né, com a ilustração do cara e o teor da narrativa, né? A ilustração é muito boa, muito bonita, e a narrativa ficou bem legal, né? O Solomon Kane, ele agrada muito os fãs, né? E a Espada Selvagem tem essa tradição, olha que linda essa arte. Ela tem essa tradição, né, de trazer histórias do Kane, histórias do Brian McMorne, enfim. Então tá seguindo a tradição. Mas eu vou falar da primeira história, né? A primeira história do Conan, né? Que é essa história que é chamada pelo Jim Zub, né? A Partida do Jardim, com o traço desse ilustrador, o Richard Pace. O que eu posso dizer da ilustração? Uma ilustração, vou enquadrar aqui, é uma ilustração bastante rústica, um uso muito forte das linhas e do preto e daquele traço, né, bem chamuscado, ou aquele traço, né, bastante forte sobre o papel e ao mesmo tempo bastante regular. É um artista com estilo realmente parece muito europeu, né? Eu não acho ele um artista ruim, acho interessante o traço, eu gosto de ilustradores com traços estilizados, né? Então eu não acho que é um desenho ruim, longe disso, deixar claro isso. Ó, essa splash page aqui com criaturas atacando os cavalos, ó. Mas assim, ó, bastante violência, visceral, a ação é boa, não posso dizer que não é, bastante ação, né? Não é, é algo realmente moderno. Mas assim, infelizmente, o que eu posso dizer? Infelizmente para esse ilustrador, a gente tem toda uma trajetória da Espada Selvagem com mestres clássicos, com talvez os melhores desenhistas do mainstream, né? Da cultura pop, da grande indústria, né? Big John, Barry Windsor Smith, a tribo de filipinos, Alfredo Alcala, Ernest Chan, Tony DeZuniga. Então quando a gente compara, e não tem como não comparar, porque a Espada Selvagem em formato magazine é uma tentativa da Titan, da Heroic, de trazer um pouco daquele ar, né? Esse Conan dessa nova editora, dessa nova fase, é uma tentativa de trazer muito daquela nostalgia, querendo ou não, pelas próprias recordatórias do Jim Zub, pelo fato do Robert Delator que está lá no Conan the Barbarian, e ele lembra muito o traço do Buscema, enfim. Eu acho que o Richard Pace está meio fora do eixo aqui, entende? Eu não posso dizer outra coisa do termos de arte. Porque, caras, assim, a gente se acostumou com aquele tipo de arte, com rachuras bem definidas, detalhamento, acabamento, não esse acabamento é muito rústico, existe um tom mais sujo que não pega bem para uma Espada Selvagem, na minha opinião. Eu sei que pode ser uma opinião forte, não acho que ele é um desenhista, longe disso, não acho que é um desenhista ruim, que é uma lembrança, né, das aventuras do Conan, mas realmente eu acho que está fora da linha editorial que eles mesmos estão tentando nos vender ou tentando nos passar. Eu particularmente não escolheria esse tipo de arte para uma Espada Selvagem dentro da proposta de uma nostalgia, de uma tradição, né, de um reolhar para o passado e trazer novas histórias, mas dentro daquele escopo que foi a Espada Selvagem. Então, posso dizer que eu acho um equívoco editorial, ainda que eu goste do ilustrador, não acho que fique bom para Conan, nem muito menos para a Espada Selvagem de Conan. Bom, e o que eu posso dizer, né? O que eu posso dizer da história em si? Essa história do Jim Zub é o frontman, é o cara que está à frente do Conan na Titan, né? Ele está fazendo a maior parte da Conan the Barbarian, ele faz contos, publica nas revistas, ele teve naquela segunda fase da Marvel, muito criticado, agora está fazendo histórias que está agradando um pouco mais, ainda que não seja um consenso, ele não é.
né? Eu vi muita gente que acha que ele não é o cara certo, outros que estão gostando da história dele. Eu gosto, estou gostando da narrativa dele. Essa história é muito weird, né? Essa história aqui, a partida do jardim, é muito interessante a proposta que ele nos traz, né? Primeiro aparece o Conan saindo de uma cova e aí vai para uma lembrança, né? Vai para a lembrança como é que isso se deu, né? O Conan estava numa comitiva lá em Shen, no reino de Shen, com, né, uma caravana shemita. Ele se afeiçoou às pessoas da caravana, deram dinheiro para ele continuar com a caravana, protegendo. Ele fez amizade, está lutando, fazendo queda de braço aqui, se afeiçoa à família, até que vem um ataque dessas estranhas criaturas, né? Bastante weird, bastante estranhas, com aquele teor Lovecraftiano, né? Ficou legal, assim, gostei da proposta. Aí tem uma batalha muito brutal, visceral, que o Conan então vai defender junto com outros guerreiros aquela caravana, mas o número é muito grande e eles acabam sendo, né, vencidos. Ele é amarrado aqui, ele todo preso em faixas, colocado numa cova com todo mundo. Só que aí é o Conan, ele não está morto, né? Ele sai da cova e vai sobrevivendo aqui, todo ferido. Ninguém sobreviveu além dele, pelo que dá a entender, né? Ninguém sobreviveu. Mas aí ele tem a visita de um garoto, que depois se descobre que é um garoto de uma vila, exatamente a vila das criaturas, né? Exatamente a vila das criaturas que atacaram a caravana shemita, é aonde está esse garoto, dando a entender que o garoto vai se tornar uma dessas criaturas, porque eles idolatram nessa vila estranha, isolada dessas criaturas, uma entidade que está num templo, que aparece aqui a sombra dela. Uma entidade que depois vai aparecer, né? Corta para o Conan está lá sobrevivendo, né? Nos seus ferimentos. O garoto vai lá, vai levar água para ele, vai contar sobre a entidade, né? Que ela criou um grande jardim, né? Um grande jardim de pessoas, de mortos. A criatura parece absorver ali as almas dessas pessoas que são enterradas no jardim. O nome da criatura é olha que nome estranho. Que ela faz uma espécie de um banquete nesse jardim de mortos, né? E ao mesmo tempo o Conan vai se afeiçoando ao guri, então vai sobrevivendo ali e tal, passam-se os dias, ele cura dos ferimentos. Alguns lobos atacam ele vai lá e dá porrada a todo mundo, sobrevive, porque ele é um sobrevivente. Também aproveita para contar, ensina o guri a pescar, aproveita para contar suas aventuras com os gigantes de gelo, né, com o Taki aqui, eu acho, ó, no Inimigos em Casa, sei lá, que é a Belit aqui no cantinho, ó, com ele navegando, contando as suas aventuras. E aí, quando ele fica bom, decide ir lá e descobrir o que está acontecendo na vila, em que realmente os mortos são sugados pela criatura, né, do jardim lá de corpos. E o Conan então não aceita. Ele vai lá, pega um machadão e vai enfrentar esse bicho aqui, que é a criatura, ó. Parece um moscão gigante, né? Um moscão, moscão meio mosca, meio aranha, sei lá. E a entidade que suga as almas dos mortos naquela vila e transforma todos os seres que estão ali. O guri no futuro vai se transformar naquela coisa lá. Transforma nos seus soldados. O Conan vai lá e dá porrada no bicho, cheio de tentáculos, só que não consegue impedir, né, o que vai acontecer, que é a tragédia do final. Eu não vou contar para não dar aquele spoiler, mas vamos dizer que é uma história bem trágica, em que o Conan se afeiçoou ali aquele menino e acaba derrotando a criatura, mas tem uma espécie de vitória de pirro, né? Aquela vitória que na verdade também é uma derrota. Mas eu não vou contar, não estraga a surpresa. A história é boa, novamente eu não desgosto do artista, mas eu pegaria um artista mais clássico, né? Mais parecido com aqueles artistas fantásticos da Espada Selvagem clássica da era Marvel na primeira fase. Seria a minha escolha para essa história, que não tá ruim não.
do Jinzurub, mas com um desenhista que não faz jus àquilo que se propõe a Espada Selvagem, na minha opinião. É isso, cães malditos. Então é isso, né? Falei então desta revista que chegou para muita gente. Acaba não sendo um review, é uma opinião do fórum. Deixei claro então a minha opinião. Minha opinião não é a última batatinha, né, do pote de batata frita, né? Não é só uma opinião. Vocês podem discordar, colocar ali comentários. Sejam educados, por quê? Porque, como diz o Conan, né, lá no A Torre do Elefante, né, vocês civilizados acham que podem ser mal educados porque sabem que não terão suas... Enfim, ele fala lá e não vou terminar a frase e vocês sabem que frase eu estou falando. Então sejam educados, que é importante. Mas comentem. Eu acho legal essa história, discordo da tua opinião, enfim, por isso. E comentem porque é importante essa manifestação, desde que educada, sempre. Não precisa levar para o lado pessoal uma opinião específica sobre um quadrinho. Mas é importante, né? É importante seguirem publicando a Espada Selvagem, essa linda magazine. Gostei dessa capa, já te falei, né? A capa tá legal. E a história do Solomon Kane fantástica. Então é importante seguirmos, né? Bom, eu queria só terminar o vídeo falando que nós temos um site, o Fantastic Hub. O Fantastic Hub, Muramasa, coloca o link aqui, ou o QR Code aqui ou aqui, não importa, num dos lados. O Fantastic Hub é o nosso selo editorial, a nossa editora, e lá temos produtos variados. Se não tem a Espada Selvagem, na medida que é da Panini, nós temos nada mais, nada menos do que a Crônicas Iborianas, né? O nosso bárbaro predileto também fazemos aqui no Fantastic Hub, no fórum, no Explorando Segredos e Mistérios. Essas primeiras aqui, 1, 2, 3, com arte do Mozart Couto. Então vai lá, dá uma olhada, tem as camisetas lá, mas também vou sortear, vou falar sobre prêmios especiais, compras no site. Daqui a pouco vão ganhar alguns prêmios aqui com essas camisetas que eu tenho aqui. São várias, então dá uma olhada no Fantastic Hub. É isso, até o próximo vídeo, quando eu vou falar de outro quadrinho, ou alguma coisa aqui, né, sobre Robert E. Howard, o criador do Conan, sobre Bram McMahon, sobre Rei Call, sobre Oku, sobre Sonja, Red Sonja ou Red Sonja de Rogatino, sobre Dark Agnes, sobre Cormac Fitzgeoffrey, sobre Turlog Dub O'Brien, sobre Sylar Steve Costigan e tantos personagens legais. Mas também sobre espada e feitiçaria de modo geral, porque o fórum é uma comunidade mais ampla. A gente não fica falando só de Conan ou só de quadrinhos, falamos também de games, cinema, séries, desenhos animados e por aí vai. Por isso que eu acho que nós estamos agregando muita gente, quase chegando a 20 mil inscritos, graças à tua ajuda e o nosso trabalho, que eu acho que tem sido bem legal, um trabalho bem consistente e que a gente faz com muito zelo, porque é importante honrar a memória do criador do cimério preferido. Até mais, malditos. Até o próximo vídeo.